E aí, galera? Preparem-se para uma viagem que vai arrepiar os pelinhos da sua nuca. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no desconhecido e explorar os 10 lugares mais misteriosos do mundo. E quando eu digo misteriosos, não estou falando de lendas urbanas contadas na hora do recreio, não. Estamos falando de lugares que deixam até os cientistas de cabelo em pé, com mais perguntas do que respostas. Lugares que desafiam a lógica, o senso comum e, quem sabe, até a nossa sanidade mental. Então, segura firme no sofá, aumenta o volume do fone, porque você não vai querer perder nenhum detalhe. E prepare-se para desvendar os segredos mais bem guardados do nosso planeta. Apertem os cintos, porque a aventura começa agora. A Antártida, galera. Um continente coberto de gelo, isolado do mundo, e que parece guardar mais segredos do que a gente imagina. É claro, a gente sabe que é um lugar frio, inóspito, cheio de pinguins. Mas e se eu te disser que, por baixo de toda essa camada congelada, existe um mundo completamente diferente? Um mundo que a ciência ainda está começando a desvendar? Pois é. Através de imagens de satélites, os cientistas descobriram uma rede gigantesca de cavernas e rios subterrâneos na Antártida. E o mais bizarro, a água desses rios não congela, mesmo estando a quilômetros de profundidade. Imagina só a quantidade de formas de vida bizarras que podem existir nesse ecossistema subterrâneo, totalmente adaptado à escuridão e ao frio extremo. Mas a coisa fica ainda mais sinistra quando a gente fala das estruturas geométricas encontradas em algumas áreas. Estruturas artificiais? Criadas por quem? Seriam vestígios de uma civilização antiga que habitou a Antártida antes mesmo dela se congelar? Ou, quem sabe, bases secretas de governos ou até mesmo de extraterrestres? As teorias são muitas, e a única certeza é que a Antártida ainda tem muito a nos revelar. Se você pensa que já viu de tudo nesse mundo, prepare-se para conhecer o Lago Natron, na Tanzânia. De longe, ele até parece tranquilo, com suas águas calmas e cristalinas. Mas não se deixe enganar pela beleza aparente, porque o Lago Natron é um verdadeiro pesadelo para qualquer criatura viva que ouse se aproximar. A água do Lago Natron é tão alcalina, mas tão alcalina, que é capaz de transformar qualquer animal em estátua de pedra. Sério, parece até mágica negra. Pássaros, morcegos, insetos, qualquer bicho que tenha a infelicidade de cair nas águas do Natron acaba virando uma espécie de múmia moderna, perfeitamente preservada em uma mortalha de minerais. Mas o que causa esse efeito macabro? Bem, a resposta está na composição química do lago. A alta concentração de sais minerais, principalmente carbonato de sódio, faz com que o pH da água chegue a níveis absurdos, próximos ao da amônia. É como se o lago fosse um pote gigante de soda cáustica natural. E o resultado, como vocês podem imaginar, é devastador para qualquer forma de vida que não esteja preparada para lidar com essa sopa química. No meio do deserto do Iêmen, existe um buraco gigantesco que, segundo lendas locais, serve como prisão para os demônios mais terríveis do submundo. Estamos falando do Poço de Barhout, um lugar tão sinistro que ganhou o apelido de Poço do Inferno. E acreditem, o apelido não é à toa. O Poço de Barhout tem mais de 100 metros de profundidade, e ninguém sabe ao certo o que existe lá embaixo. Por séculos, moradores da região evitavam se aproximar do local,
temendo que qualquer contato com o poço pudesse despertar a fúria dos seres malignos aprisionados em suas profundezas. E a ciência, será que já conseguiu desvendar o mistério do Poço do Inferno? Bem, a verdade é que até hoje ninguém teve coragem de explorar o poço a fundo. Expedições científicas já tentaram, mas os equipamentos sempre parecem falhar misteriosamente quando se aproximam do buraco. Alguns dizem que o ar em volta do poço é denso, carregado de uma energia negativa que interfere nos aparelhos eletrônicos. Outros afirmam que o cheiro insuportável de enxofre que emana do poço é insuportável, causando náuseas e tontura em quem se aproxima. Será que um dia teremos coragem de desvendar os segredos que se escondem nas profundezas do Poço de Barhout? Só o tempo dirá. Imaginem uma ilha inteira, antes vibrante e cheia de vida, agora completamente abandonada, como um cenário de filme pós-apocalíptico. Essa é a ilha de Hashima, no Japão, um lugar que já foi considerado um símbolo de prosperidade e hoje é conhecido como a Ilha Fantasma. No início do século XX, Hashima era um formigueiro humano, com mais de 5.000 pessoas vivendo em seus apertados edifícios de concreto. O motivo? Carvão. A ilha abrigava uma mina de carvão submarina, que garantia trabalho e sustento para milhares de famílias. Mas o destino, como sabemos, adora pregar peças. Com o declínio da indústria do carvão, Hashima perdeu sua razão de existir. Em questão de semanas, a ilha foi completamente evacuada, deixando para trás um rastro de memórias e a sensação de que algo ali não está certo. Hoje, visitar Hashima é como voltar no tempo e testemunhar o declínio da civilização. Prédios em ruínas, objetos pessoais abandonados e um silêncio perturbador que ecoa pelos corredores vazios. No coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe um lugar que desafia a lógica e nos faz questionar se não estamos, de fato, diante de um portal para o submundo. É a porta para o inferno, uma cratera gigante que cospe chamas há mais de 50 anos. A história por trás da porta para o inferno é tão surreal quanto a própria cratera. Na década de 70, geólogos soviéticos estavam perfurando o deserto em busca de gás natural, quando, de repente, bum! O solo cedeu, engolindo toda a plataforma de perfuração e formando um buraco colossal. Mas o problema não era o buraco em si, e sim o que ele liberava: gás metano, um gás altamente inflamável e perigoso. Para evitar uma catástrofe ambiental, os cientistas decidiram atear fogo na cratera, acreditando que o gás se exauriria em poucos dias. Só que eles subestimaram o poder do submundo. O fogo, que deveria durar alguns dias, continua queimando até hoje, criando um espetáculo aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Preparem-se para entrar na Zona do Silêncio, um lugar no deserto mexicano onde as leis da física parecem ter tirado férias. É sério, galera! Nessa região, bússolas enlouquecem, rádios param de funcionar e até os sinais de satélite se perdem no ar. A Zona do Silêncio fica no meio do nada, cercada por uma aura de mistério e especulação. Alguns acreditam que a alta concentração de minerais no solo cause interferência eletromagnética, enquanto outros juram de pés juntos que o local é um ponto de encontro de extraterrestres. E as histórias não param por aí. Moradores da região relatam avistamentos de luzes estranhas no céu, aparições de criaturas bizarras e até mesmo casos de teletransporte. E o mais bizarro é que muitos desses relatos vêm de pessoas céticas,
que nunca acreditaram em nada sobrenatural até colocarem os pés na zona do silêncio. No deserto do Peru, existe um mistério que intriga arqueólogos e historiadores há séculos: as linhas de Nazca. Imaginem gigantescos desenhos de animais, plantas e figuras geométricas, alguns com mais de 300 metros de comprimento, esculpidos no chão do deserto. E o mais impressionante, essas linhas só podem ser vistas de cima. Mas como diabos povos antigos, sem tecnologia para voar, conseguiram criar desenhos tão precisos e em uma escala tão grandiosa? Essa é a pergunta que não quer calar. As teorias são muitas: mensagens para deuses, calendários astronômicos, pistas de pouso para naves alienígenas. Cada um acredita naquilo que faz mais sentido, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo qual a real função das linhas de Nazca. O que sabemos é que esses desenhos são uma prova da inteligência e da capacidade criativa dos nossos ancestrais. E também um lembrete de que, por mais que a gente avance tecnologicamente, ainda existem mistérios do passado que talvez nunca sejam completamente desvendados. O Triângulo das Bermudas. Ah, o famoso Triângulo das Bermudas. Quem nunca ouviu falar desse trecho misterioso do Oceano Atlântico, conhecido por engolir navios e aviões sem deixar rastros? Por décadas, o Triângulo das Bermudas povoou o imaginário popular como um lugar amaldiçoado, habitado por monstros marinhos, portais interdimensionais e outras bizarrices. Mas e aí? Será que o Triângulo das Bermudas é realmente esse bicho de 7 cabeças que a gente tanto fala? Bem, a verdade é que a grande maioria dos desaparecimentos atribuídos ao Triângulo das Bermudas tem explicações bem mais pé no chão do que a gente gostaria de admitir. Tempestades repentinas, falhas mecânicas, erros humanos. Tudo isso contribui para a má fama da região. Mas é claro que sempre tem um mas, né? Alguns casos ainda desafiam a lógica e alimentam as teorias conspiratórias. Navios encontrados à deriva sem tripulação, sinais de rádio confusos, objetos não identificados no radar. É claro que a gente adora um bom mistério, mas será que não estamos dando mais atenção do que deveríamos para um lugar que, no fim das contas, pode ser apenas mais um pedaço de mar? Fica aí a reflexão. Preparem os óculos escuros, porque o próximo destino da nossa viagem é de explodir a retina. No oeste da Austrália, existe um lago que parece ter saído direto de um conto de fadas, o Lago Hillier. E o que ele tem de tão especial? Bem, ele é cor-de-rosa. Isso mesmo, você não ouviu errado. Imagine um lago enorme, com água salgada e uma coloração rosa chiclete, como se alguém tivesse despejado um carregamento de tinta ali dentro. E o mais bizarro é que, mesmo quando coletada em um recipiente, a água mantém sua cor vibrante. Mas calma, o Lago Hillier não é radioativo, nem resultado de algum experimento científico mirabolante. A explicação para sua cor peculiar é mais simples do que parece. Algas. É isso mesmo. A alta concentração de algas microscópicas, como a Dunaliella salina, produz pigmentos que tingem a água do lago nessa tonalidade única. E o resultado, como vocês podem ver, é simplesmente espetacular. E para fechar nossa lista de lugares bizarros, preparei uma atração digna de um filme de Tim Burton, A Floresta Torcida, na Polônia. Imaginem uma floresta inteira com mais de 400 pinheiros, todos eles com os troncos curvados em um ângulo de 90 graus na base, como se estivessem fazendo reverência a alguma entidade misteriosa.
Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com essa floresta. Alguns especulam que as árvores foram manipuladas por humanos para criar móveis curvos, enquanto outros acreditam que uma tempestade bizarra, ou até mesmo uma força gravitacional incomum, seja a responsável por essa anomalia botânica. O que sabemos é que a Floresta Torcida é um lugar único no mundo, que desafia a lógica e nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a natureza. E aí, qual a sua teoria para explicar essa floresta torta? Deixem nos comentários. E aí, galera? Gostaram da nossa viagem pelos lugares mais misteriosos do mundo? Qual desses lugares vocês teriam mais medo de visitar? Deixem nos comentários. E se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Manda aquele like esperto para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreve para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Valeu, um abraço e até a próxima aventura!